Então, que nesta hora possamos sentir o ambiente que nos acolhe, registrar a presença amiga dos benfeitores espirituais e humildemente rogar a estes bondosos amigos que nos auxiliem a compreender as nossas dores, que nos ajudem a encontrar no Evangelho do Cristo o alimento da nossa alma, para que, fortalecidos no amor de Jesus, possamos trilhar o nosso caminho, aceitando as oportunidades que nos chegam, como provas que nos ensinam as lições de amor. Que saibamos sentir, Senhor, as bênçãos infinitas que nos são oferecidas, que consigamos ver o tempo novo que se aproxima, solicitando uma nova compreensão, um novo momento, onde todos nós, nos reconhecendo como espíritos eternos e imortais, buscaremos as leis de Deus, pois agora compreendemos que é o único caminho que nos traz felicidade. Que estas certezas vibrem no nosso coração e que todos nós sintamos a presença amorosa destes amigos queridos que nos convidam a aprender, compreender e transformar. Que a bondade de Jesus nos sustente e que assim seja. Senhor, bom, então nós estamos no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E a semana passada a gente começou o último item desse capítulo, que a gente já então começou a discussão dessa questão da beneficência exclusiva. E eu vou aproveitar, né, que hoje é o último desse capítulo, para a gente lembrar, ó, quando eu estou falando de beneficência, eu estou falando de uma coisa que eu faço que for. Ó, eu ajudo. Bom, é disso que a beneficência trata. Mas esse capítulo foi dedicado muito especialmente para a compreensão da nossa dinâmica interna. Então, quando ele faz, né, essa questão da exclusiva, e ele vai começar com aquela pergunta, para a gente entender que o grande problema não é a beneficência, que bom que a gente pode ajudar alguém, mas quando eu escolho quem, eu comecei a contar que o meu bem tem restrições, ele atende ao meu preconceito. E isso, de forma nenhuma, pode ser o bem.
Então, eu olhar para alguém e disser assim, ó, para essa pessoa eu não faço bem. Por quê? E aí eu vou falar o motivo por quê. Porque eu não gosto, porque ela é isso, porque ela pensa naquilo, porque ela é... Então aí eu estou falando que eu só faço bem quando eu seleciono, ele não é um bem. De mim, nada vai mudar. Abolido. Todos, não. Então vamos diminuir o grupo para ver se melhora. Na nossa família consanguínea, a gente consegue gostar de todos, como irmãos. Ó, a gente vai ter que chegar na conquista de toda a humanidade. Por hora, eu falei família consanguínea deu falha. A gente consegue gostar de todos que moram na mesma casa que a gente. Ó, a gente tem um que mora que não é família consanguínea. E se a gente não prestar atenção, a gente não vai entender. Algumas pessoas eu não gosto. E até pouco tempo atrás, a gente se contentava em falar assim: ah, mas também não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Então vamos lá. O que que eu preciso fazer para não fazer o mal e para não prejudicar ninguém? Por que vocês estão falando muito baixinho? Eu não estou escutando. Ó, para eu não fazer o mal para ninguém e não prejudicar ninguém, o que que eu preciso fazer? Não, não, eu não preciso fazer nada. Porque uma pessoa sentada, quieta, ela não está fazendo mal para ninguém. Ela está fazendo mal para alguém? Não, ela não está fazendo nada. Agora vamos pensar. Quando eu não estou fazendo nada e não prejudiquei ninguém, não provoquei ninguém, dentro de mim, o bem está em expansão para a minha evolução? Não. Então, ó, quando eu não faço bem, eu já estou fazendo mal, é dentro de mim. Porque eu estou deixando nesse momento de expandir o bem que constrói a minha evolução. Então, ó, estar parada, não fazer o bem, agora é um mal para mim. Para mim, isso é um mal. Porque é um momento que eu estou ociosa. Espiritualmente pensando, eu estou fazendo nada, parada. Então, eu vou alimentar, às vezes, essa ilusão, que por fora eu não prejudico ninguém. Eu não falo, eu não faço o mal. Mas lembra que eu falei, ó, isso não é para aplicar do lado de fora, é do lado de dentro. Porque às vezes eu posso estar sentadinha, quieta, e estar fazendo bem. Porque eu posso estar orando por alguém, eu posso estar silenciando porque eu entendi que a pessoa está falando coisas, mas ela não está bem e ela vai falar. E eu, com muito respeito e paciência, vou ouvir. Então, dentro de mim,
O desejo sincero é de servi-la de alguma forma, ouvir, compreender, mesmo que eu não concorde com as questões que ela está trazendo. Mas eu estou no meu melhor esforço para compreender. Ó, e eu estou sentada quieta. Então, eu preciso diferenciar o que acontece dentro do que acontece fora. Porque nas duas situações eu estou quieta. Numa eu estou fazendo bem, na outra eu não estou. E na beneficência exclusiva? Eu estou fazendo um bem por fora, mas por dentro, de novo, não tem nada acontecendo. Então, se eu não vou fazendo a leitura de dentro de mim, às vezes a gente fica um pouco confusa. Quantas vezes a gente já elegeu uma pessoa como uma pessoa boa só porque ela é quieta? Mas quem falou que ela é boa? Onde está que bondade e ficar quieto é a mesma coisa? E quantas vezes eu já classifiquei uma pessoa como boa porque aqui fora ela tem atitudes interessantes, mas eu não sei dentro? Então, quando Jesus disse, vós sois túmulos caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro, era porque era imprescindível a gente olhar dentro para entender como é que dentro de mim funciona. Porque senão eu não entendo o lugar em que eu me coloco na vida. E se eu não entendo esse lugar, eu não entendo o resultado que a vida me apresenta, que é aquela dor que muitas vezes a gente carrega quando a gente fala assim, ó, mas eu me esforço, eu ajudo e eu faço, e olha o que acontece comigo. Ó, mas que resultado que é esse? Será que Deus não está vendo? Então, é justamente por ver, por essa justiça ser rigorosa, é que o resultado é de acordo com o que tem dentro de mim, não com o que eu faço aqui fora. E para eu entender qual é o caminho que me conduz à verdadeira felicidade, eu preciso entender qual é o movimento dentro. O que de fato eu estou fazendo? Porque senão eu fico confusa. E aí eu vou falar, eu não vou me esforçar mais. Mas eu estava me esforçando meio que na contramão. Por isso que eu não estava achando um bom resultado. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, por que ele está falando verdadeiro cristão? Se tem verdadeiro, é porque tem falso. E quem é o falso cristão? Aquele que não faz o que o Cristo ensinou. Então, a gente perdoa. Então, a gente é o quê? Falso. Porque os verdadeiros fazem o que o Cristo ensinou. Os que não fazem são aqueles que falseiam o princípio que dizem que aprenderam. Por isso, eles mostram uma aparência e têm uma essência que é diferente da aparência. Então, eles parecem boa gente, eles parecem pessoas de bem, mas quando eles são estimulados, eles não fazem o que o Cristo ensinou. Nós. Por isso que ele falou, o verdadeiro faz. E às vezes a gente vai falar assim, ó, ah, mas eu não consigo fazer tudo. Verdade, nem ninguém de nós. Mas a questão é, eu estou fazendo o melhor que eu posso disso que o Cristo ensinou?
Porque se eu estou fazendo o melhor que eu posso, hoje eu posso X, amanhã eu posso X mais 10, depois X mais 20, e daí, de repente, eu deparo com uma conquista expressiva do que eu sou capaz de fazer. Mas se eu disser que não dá para fazer, eu vou falar assim, ó, não vou fazer. E o pior, olha a nossa dificuldade. Não dá para fazer, porque ele trouxe uma proposta que não dá. Agora, eu ainda estou falando que Jesus é um pouco distraído e que ele não entende a humanidade da Terra. Então, ele trouxe uma lição que não é adequada. Logo, o erro é dele. Porque é isso que essa fala significa. Porque nós estamos certos. Não dá para fazer. Ele que se equivocou. Porque ele não conhece. Ele não tem muita noção. Então, ele traz uma proposta dessa complexidade, imaginando que é possível. Faltou a gente falar assim: Jesus é doido. Ele não sabe. Mas ele sabia que a gente era assim. Por isso, lá no fim, ele fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles são muito iludidos. Eles são sem noção ainda. Eles vão ter que aprender tudo. Então, essa confusão é só porque eles não sabem. Eles não entenderam, mas eles vão entender. Só que agora passou 2025 anos. Mas agora a gente entendeu. E agora? Ó, a gente entendeu e não quer fazer ou a gente não entendeu? Porque é isso que nós vamos ter que diferenciar. Porque lá a gente não sabia. Agora a gente sabe. Mas não quer. Por que não quer? Porque é difícil. Porque é difícil. Dá trabalho. Porque dá trabalho. Porque eu sou preguiçosa. Mas por que eu sou preguiçosa? Gente, o que é ficar na zona de conforto? É tão na moda falar isso agora, né? Ai, a gente fica na zona de conforto. O que é ficar na zona de conforto? Onde eu me acomodo bem? E onde é fácil em mim? Sabe por quê? Porque senão a gente vai falar assim, ó, fácil é deitar, fácil é sentar. Não, é dentro de mim, ó. O que é fácil dentro de mim? Ou não escutei? Fazer só o que eu gosto. Se eu te falar que a gente só gosta de fazer coisa ruim, você acredita? Gente, porque olha como que é difícil a história da zona de conforto. Eu sou ciumenta. A minha proposta é deixar de ser ciumenta ou trocar a parceria. Então, ó, ficar na zona de conforto é continuar fazendo uma coisa que não é boa, é continuar no ruim. É isso que é zona de conforto. Não é porque é bom e confortável, é porque não exige nenhum tipo de esforço de mudança. Então, eu prefiro trocar a parceria e continuar ciumenta. Eu vou tentar escolher pessoas que não consigam contrapor, que só aceitem o que eu quero do jeito que eu quero. Por quê? Porque aí eu fico confortável. Não me estimula a nenhuma mudança. Mas como Deus é bom, misericordioso, é dessa pessoa que vocês gostam. Então, a coisa ruim pra gente é ficar nesse lugar de relacionar com quem é da zona de conforto. Dá um tédio, um cansaço, uma agonia. Por quê? Porque não é o que eu quero. O que eu quero tá ali, ó. Por quê? Porque onde eu trouxe vinculação, é onde eu quero construir afeto. Só que me incomoda.
E eu vou ter que escolher. Ou eu fico nessa coisa esquisita da zona de conforto e me isolo nesse tédio, nesse cansaço, nesse desânimo, ou eu aceito o convite de mudança e venço a minha dificuldade e dou um passo na expansão do bem e consigo me relacionar onde é bom de verdade. E a vida vai trazendo esses convites que vão impondo situações novas e eu tenho que fazer definições de mudança. Ou eu escolho e me liberto desse limite, que é a zona de conforto, ou eu fico na zona de conforto, mas a parceria é dentro desse limite e eu sofro. E isso é da misericórdia, porque se deixasse por nós, a gente ia ficar muito tempo na zona de conforto mesmo, sem mudança. Então, por que que eu tenho preguiça? Porque diminuir o valor da minha personalidade é um esforço grande. Aceitar o outro como ele é um esforço grande. Entender a vida com a proposta que ela me oferece, eu aceitar e ver o que que eu tenho que mudar aqui para dar conta, é um esforço grande. Então a vida está certa. Nós é que agora entendemos que a gente tem que mudar o ponto de vista, senão a gente fica estagnado. A vida vai passando e o nosso sofrimento fica se repetindo. Por quê? Porque eu fico tentando me segurar na zona de conforto, que não é um bom lugar. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Então, quando Jesus pediu para a gente amar os nossos inimigos, a gente consegue fazer isso? Agora vocês já entenderam, vocês não estão nem respondendo, né? A resposta é: conseguimos! Isso! A gente faz? Não! Por que não? Porque não tem vontade. Chato, né? Mas é. Agora, olha só, por que que eu não tenho vontade? Porque a gente tem que ficar perguntando até a gente chegar em nós. Então, vamos imaginar, a pessoa muito diferente, ela acredita em coisas, ou pratica, ou professa coisas que eu detesto, não gosto. E vão começar bem leve, não se trata nem de certo e errado, é outro jeito. Eu vou querer proximidade. Por quê? Porque eu não gosto. Do que eu não gosto? Eu não gosto dessas coisas que ela faz. Lembra da semana passada? A pergunta é assim, mas o que é que ela faz? Ah, porque ela acredita nisso, ou porque ela faz aquilo. E quem que é essa pessoa exatamente? O que você sabe dela? E agora? De quem a gente pode falar que a gente verdadeiramente conhece? E por que que eu estou falando que eu não gosto, que eu não aceito, se eu não entendi nem qual que é a dor que essa pessoa tem? Eu nem entendi o que que ela já sabe, o que que ela já aprendeu, o que que aconteceu na vida dela. E eu estou falando que eu não aceito, que eu não concordo, eu não sei nada dela. Olha como que vai ficar um pouquinho melhor agora. Vocês acreditam que quando ele está falando dessa história de amar inimigo, ele não está falando de gente que está muito longe da gente? Porque às vezes a gente mora numa mesma família e a gente desconhece as pessoas que moram com a gente. Porque se eu perguntar assim, mas o que
Quem que é essa pessoa que mora com você? Você vai me falar o nome, a profissão, a idade, se é mais velho, mais novo que eu. Não é disso. Quem é esse espírito? Qual vai ser a nossa resposta? Que valores ele trouxe com ele? Que necessidade ele tem? E em que eu posso ajudar na necessidade que essa pessoa que mora comigo dentro da minha casa, eu posso? E olha a nossa dificuldade. Às vezes eu não sei falar nem das pessoas que moram na mesma casa que eu. Por quê? Porque a única coisa que eu sei delas é o externo. Nome, idade, profissão. Essa gosta mais de carne, essa gosta mais de leite, essa gosta mais de. Mas dela, intimamente, eu não tenho nenhum registro. E isso conta que eu moro com pessoas e não me relaciono com elas. Eu as desconheço. A gente só mora na mesma casa. A gente divide as contas, a gente reparte serviço, mas essencialmente quem é essa pessoa? Não sei. Mas isso dá para piorar mais um pouquinho. Vocês acreditam que eu não conheço essa pessoa porque eu não me conheço também? E essa pessoa estimula em mim uma coisa que eu desconheço. Então eu falo que ela é insuportável, que ela é uma pessoa arrogante e difícil, que ela me atrapalha muito, que eu... Então, mas você precisaria ter o que para dar conta dessa pessoa? Eu não sei falar. E eu sou tão longe da minha realidade que eu vou falar assim, porque essa pessoa está achando que todo mundo é besta que nem a tia fulana que aguenta. A tia fulana que tem uma conquista que chama paciência e consegue tratar dessa pessoa com flexibilidade, com calma. Entendi. E eu vou assistir a vida inteira e talvez só lá no segundo tempo, assim, bem no final, eu vou entender, ó, a tia fulana me mostrou o que é a conquista chamada paciência. E quantas coisas esse viés do amor é capaz de resolver. Mas eu passei a vida achando que ela era boba, que esse era insuportável e eu a pessoa mais esperta do mundo. Isso chama ilusão. Ilusão. Todo mundo está errado e eu estou certa. Então, quando a gente começa a achar todo mundo está errado, todo mundo é um problema, todo mundo é muito, para e lembra. Quando eu estou vendo erro, eu estou falando de mim. Eu estou no momento muito desorganizado, eu preciso parar, organizar, porque aqui dentro eu não estou entendendo os estímulos que chegam. E eu não estou tendo clareza de como resolver. E tudo está certo. Porque a gente não nasce na família errada. A gente não está junto com as pessoas erradas. Eu só não estou compreendendo o que de fato eu preciso fazer. Por isso que quando ele fala, Jesus pediu para a gente, né, perdoar o inimigo, é com essa clareza que eu preciso entender. Por que essa pessoa se transformou no meu inimigo? O que é de fato que eu tenho contra ela? O que ela fez? Às vezes a gente vai falar de coisas que são muito difíceis. Porque, lógico, é muito difícil quando alguém nos ofende, é muito difícil. Quando alguém nos engana, é muito difícil. Mas se eu superar isso,
O que que eu vou conseguir fazer? Imagina, ó, a pessoa me ofendeu e eu não a transformo na minha inimiga. O que que eu fiz dentro de mim? Qual foi o movimento? Ó, então vamos lá, igual criança. Foi difícil fazer isso? Muito. O que que eu precisei diminuir dentro de mim para não transformar quem me ofendeu em inimigo? Diminuí o orgulho e deixei quem aparecer? A humildade. Isso é contra mim ou a meu favor? O que que eu devia falar para o inimigo? Muito obrigada. Você me ajudou. Você mostrou exatamente o que eu não sei fazer. Não é da nossa maturidade, ok. Mas eu preciso começar a prestar atenção, porque senão eu vou rechaçar todo estímulo que chega e não vou entender o que que eu vou ter que aprender com isso. Nossa, peraí que eu estou amarrada. Ô Lu, essa semana eu estava falando dessa música que a gente cantou aqui no começo, Quero Aprender a Amar. Eu gosto de todas as músicas do coral, mas essa música, ela me pega no sentido assim, ai, ela é tão demorada, ela é tão devagar, nós vamos cantar ela, tá bom. E eu acho que já é por aí a questão do aprender a amar. E a minha dúvida é assim, ó, se o amor é afinidade, é construção, e aí eu tenho que me relacionar com aquele que eu não tenho afinidade e que tenho poucas construções. E eu sempre fico me perguntando assim, ó, por onde eu começo? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, nossa, é tão difícil, né, a gente entender o jeito dessa pessoa, porque tinha que ser diferente, né? E aí ela concordou comigo, daí eu falei assim, nossa, mas a avó amava ela. E aí, por aí, eu fico tentando fazer parecido e tentando entender como que conseguia, mas para mim é um amor difícil. Que amor difícil é esse, sabe, Lu? É esse por onde começar, o que fazer, o que precisa acontecer dentro de mim para começar isso. Peraí, deixa eu prender os trem aqui de novo. Ó, muita gente aqui tem uma situação bem parecida com essa que a Lúcia trouxe. Alguém que é muito difícil e que a gente precisaria aprender a amar. Que amor difícil é esse que parece quase impossível? Vou abandonar esse trem que está dando trabalho? Ok. Então, primeiro ponto. Por que essa pessoa me irrita? O que tem nela que eu não gosto? Ó, para não gostar, eu conheço. Gente, ó, que pensa só. Se eu falo e ela faz do jeito que eu falo, o que eu vou falar que ela é? Aí ela é tão boazinha, ela faz tudo do jeito que eu falo. Aí eu falo e ela faz do jeito dela. O que eu vou falar dela? Custosa, né? Quase insuportável. E aí começa a dificuldade. Então, ó, dá trabalho. Mas quando eu começo a entender o que o outro me causa, eu vou descobrir o que é que eu sinto. E a resposta aqui seria mais ou menos assim: eu queria que ela fizesse do jeito que eu quero. E o que eu quero fazer? Mandar nela.
mas ela não quer obedecer eu. E eu fico com raiva de quem não obedece eu. Não gostei. Só que eu tô falando com essa calma aqui. Parece que eu sou mandona. Então, ó, eu dissimulei o mando e tô fazendo de um outro jeito, mas ela não me obedece. E tem uma hora que a gente vai falar assim, ai, mas eu já tentei de tudo, gente, não dá certo. Eu já tentei de tudo para convencê-la a me obedecer. Por isso que eu estou desistindo. Eu só não consegui tentar de tudo para eu parar de mandar. Esse é o meu problema. Um deles. Um. E assim, por isso que vai dando muito trabalho. Porque, ó, outra situação. Eu imagino que a pessoa deveria gostar ou fazer determinadas coisas, mas isso não acontece. E aí eu vou falar assim, ó, nossa, que decepção. Por quê? Porque a pessoa não é como eu quero ou como eu acho que ela deveria ser. Ah, mas ela é ela. Você. E por que que ela tem que ser do jeito que você quer? Ah, porque o jeito que eu estou falando é o jeito melhor. Segundo qual informação e qual fonte? A minha mesma. Ah, mas ela quer fazer do jeito dela, fazer o quê? Então faz. Eu só não vou ajudar mais. Eu vou me retirar. Por quê? Porque quando faz do jeito que quer, eu não ajudo. Eu me recuso a ajudar. Ó, parece que aquela pessoa é um problema, mas eu não vou resolver lá. Eu preciso resolver aqui. Se a pessoa não faz do jeito que eu quero, eu abandono. E quando o abandono chega na minha vida, eu não entendo por que o abandono acontece na minha vida. Porque eu não registrei isso que eu fiz como um abandono. Não ajudo mais, não falo mais, não quero. Aí eu fico sem essa informação sobre quem sou eu. Então, essa questão de ficar perguntando, ficar tentando buscar, é muito importante para que eu tenha informações sobre como é que eu funciono. Porque senão a gente fica sem saber. Ah, então toda vez que eu. Não, às vezes é vingança. Eu não vou mais conversar com você porque eu quero que você sente falta. Ou que você passa um apuro e tem que pedir. E aí eu fico torcendo aqui para a pessoa se dar mal e ter que voltar. Ó, é um plano de vingança elaborado e a longo prazo, porque eu vou esperar quanto tempo precisar até essa pessoa voltar. Então, mas eu não sabia que eu. Nossa, é isso? É isso. Pensa, se quando a gente vira a cara e para de ajudar, se dentro eu estou torcendo para o outro se dar bem, eu quero que o outro se dê mal. Porque é essa dinâmica. Então, se a gente não vai perguntando, gente, é uma luta, eu tenho que fazer um sacrifício para não deixar isso acontecer. Oi. Porque às vezes eu fico pensando, não precisa, pode ficar aí, né? Às vezes eu fico pensando, porque vê bem, essa situação que a gente não percebe, ela está dentro de nós e está vibrando. E está nos causando uma infelicidade grande. Talvez a gente não perceba, porque a gente acostuma com ela. Ela dói muito, mas eu acostumei com a dor, é igual a pedra no sapato, né? Dói no começo, depois a pedra está lá, você acostuma, mas ela continua machucando e doendo. O bom disso tudo é que quando a gente percebe e começa a tirar dentro de nós isso que é você entender e você vencer essas situações que você está colocando, a gente se torna mais feliz.
Porque a gente pensa que esse esforço, ele nos entristece, mas ele nos desperta e nos estimula. Toda vez que a gente faz um esforço para vencer algo dentro de nós, esse esforço, ele vem acompanhado de uma energia, porque nós nos conectamos com Deus. No momento que eu faço uma ação no caminho da lei divina, do acerto, do perdão, da caridade, né? Então, eu não sei o que é pior. Dói, mas eu não sei se a dor de deixar aquilo dentro da gente não é maior e nós nos acostumamos com ela. Com certeza, muito maior. O que eu acho é que a gente cai nesse lugar que a Lúcia falou, que às vezes a gente não entende o que é que tem que mudar em mim para fazer o ajuste. E isso em nós é muito comum. Eu sei que a pessoa me incomoda, mas eu não entendo exatamente o que é que ela faz, que estimula aqui dentro, que me traz um incômodo. Então, a gente distraiu por muito tempo, classificando a pessoa, é porque ela é muito arrogante, é porque ela é muito... o que ela é, ok, mas eu tenho que entender o que ela estimula em mim, que me traz o desconforto, porque é com esse que eu vou trabalhar. E assim como para nós é muito difícil também entender o que nós causamos nas pessoas. A gente lê a reação, mas o que eu causo nas pessoas? Porque se eu não entendo, é como se eu estivesse dizendo assim, eu não sei falar quem sou eu. E a gente não sabe. Que recurso eu tenho? O que eu tenho como conquista? O que eu sou? Aí a gente fica perdido. Então, eu tenho que ter clareza para eu entender, o que eu sou capaz de fazer? Qual é o bem que eu já estou apta a realizar? E se eu não realizo, por que não faço? Porque se eu não sei responder isso para mim, eu fico perdido de novo. Então, quando ele fala, né, desse inimigo, não é para a gente imaginar, nossa, eu tenho que ir lá naquele lugar ermo. Não está falando disso. Não é para ninguém arriscar a vida. Mas ele está falando desses relacionamentos que estimulam e convidam à transformação. E se eu não transformo? Que é o que o Adão está falando, vai me dar trabalho? Muito. Mas e se eu não me transformar? Eu vou ficando angustiada, eu posso ficar ansiosa. Por quê? Porque eu vou alimentando coisas que eu já sou capaz de fazer diferente. Então, por muito tempo, sei lá, a gente ficava magoada com uma pessoa e a gente queria se distrair fazendo outra coisa. Só que agora, como a gente entendeu a lei, a distração não serve. Então, eu preciso arrumar outra coisa, e as crises de angústia, de medo vão aumentando. Por quê? Porque não dá mais para distrair com isso. Então, essa resposta do quem sou eu vou precisar arrumar rápido para eu poder corrigir. E aí ele fala em relação ao outro, socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria que a odiasse. Então, imagina só, que a gente não tenha essa afinidade. Tem uma relação que é de inimizade, não gosto. Mas se eu abandonar meus preconceitos, e eu vou fazer por essa pessoa o que eu gostaria que a mim fosse feito, eu melhoro a minha parte de relação para com essa pessoa? Sim. Eu mostro que tem um outro caminho, que existe uma outra possibilidade, que o que eu compreendo, que o que eu entendi da lei, me solicita que eu entenda e faça por outros aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito.
Agora, se eu escolho pessoas, você eu não ajudo, para esse eu viro as costas, eu estou contando para ele que eu acredito num caminho de indiferença, num caminho que é o mal. E isso aumenta a repulsa, a violência, o desacordo que existe entre nós. E essa pessoa vai se convencer que ela está certa em guerrear comigo. Por quê? Porque eu devolvo para ela essa guerra mesmo. A linguagem é essa da vida. A gente não se suporta e a gente não se trata bem. Eu só estou confirmando que é isso. Então ele fala, ó, e quando ele está falando de religião, não está falando assim dessa ou daquela. É dessa ligação que eu tenho com Deus. Por quê? Porque se eu sou cristã, eu faço para o outro o que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Por isso que a semana passada a gente falou de preconceito. E aí, só para a gente complementar a nossa compreensão, ó, Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia quanto a seus sentimentos e sentidos de vida, revelando isso em várias ocorrências de seu messianato terreno. Ó, Zaqueu era baixinho. Ele subiu no sicômoro porque ele queria ver Jesus, mas ele cobrava imposto. E ele era desonesto, porque já dessa época, vocês acreditam que já tinha desvio de verbas? O Zaqueu embolsava uma parte do imposto que ele cobrava. E assim, ele vivia em muito luxo e muita riqueza. E ele era odiado por isso, porque ele cobrava impiedosamente a todos, só que uma parte era para ele. Mas Jesus, quando ele vê Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. E o Zaqueu entendeu e se transformou. Ele falou: e se eu peguei? Eu vou devolver 4 vezes o que eu peguei. E ele aceitou. Esse momento, ele torna-se verdadeiro cristão. E a partir daí, Zaqueu só faz o que tem que fazer. Mas Jesus encontrou uma mulher adúltera também. E ele falou, ó, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Porque ele não falou assim, ah não, com esse tipo de gente, com esse tipo de conduta. Ó, eu não quero saber o que ela fez. Eu quero saber quem esse espírito é. E ele viu nessa mulher todo o potencial de amor. E daí ela foi embora e foi cuidar dos doentes do caminho. E foi uma serva fiel e dedicada a distribuir o amor. Depois, para Maria de Magdala, os teus pecados te são perdoados. Vai-te em paz. E ele faz isso no meio dos fariseus que tinham horror a ela, porque ela tinha ficado rica. Mas ela ficou rica porque ela vendia o corpo. Era assim que ela ganhava dinheiro. Mas viver assim fazia ela sofrer. E quando ela encontra Jesus, ela até imagina que ele jamais conversaria com ela, assim como todos os doutores da lei que viviam do templo atravessavam a rua quando encontravam ela durante o dia. Mas, para grata surpresa dela, Jesus entende aquela alma. E a partir desse dia, ela vai cuidar de leproso. E ela termina os dias dela
espalhando amor e cuidando de doente. Mas outras figuras apareceram. Então, será que Jesus teve uma postura menos amorosa com Judas? Ou ele foi tão amoroso como ele foi com Zaqueu, como ele foi com a Magdala, como ele foi com a mulher adúltera? Esse daqui é Herodes. Na história nós temos alguns Herodes. O primeiro é aquele que mandou matar todas as crianças, porque alguém falou para ele que tinha um rei que estava chegando, e ele falou que vai chegar rei nada. Chamou o soldado e mandou. Será que Jesus tinha alguma coisa contra Herodes? Mas depois na história tinha um filho desse Herodes que lá na frente foi aquele que pediu a cabeça do João Batista. E quando falaram de Jesus para ele, ele conversou com Jesus e falou assim: não vi nada, não, acho que esse cara é louco. Eu, hein? Devolve lá para o Pilatos, manda ele fazer alguma coisa que eu não quero nem saber. Então, mas será que Jesus tinha alguma coisa contra eles? Se fosse com a gente teria. Olha só, mas não para aí. Esse daqui, ó, é o Longinos, um soldado romano. Que a hora que ele viu que parecia que estava tudo acabado, ele foi lá dar uma furadinha para ver se Jesus estava morto mesmo. A gente imagina o quê? Que Jesus ficou contra ele? Vocês acreditam que todos os relatos que a gente lê do Longinos, o Longinos tinha muito problema de visão. Que a hora que ele enfiou a lança, com a delicadeza que soldado romano sabia fazer, espirrou líquido no olho dele. Ele abaixou a cabeça e quando ele levantou, ele estava enxergando. Do jeito que ele não conseguia. E o Longinos, a partir de então, se torna cristão também. Então, aí tem o Pilatos, que falou assim, eu não faço não, então, vamos para lá para o povo votar. Vocês acham que Jesus ficou chateado com ele? Mas se fosse a gente ia transformar ele no nosso inimigo. Entenderam? Então, aí teve outro soldado, que era um doce, que foi lá e falou, você é rei? Peraí, deixa eu fazer uma coroa de espinho enfiar na sua cabeça. Vocês acham que ele ficou com raiva do soldado? E o que a pessoa precisa fazer para a gente ter raiva dela? Só alterar a voz, tá bom? Só? Mas não é muito pouco. Teve todos os doutores da lei que fizeram toda uma trama para que o Pilatos entendesse que Jesus era meio revolucionário, porque ele pensava de um jeito diferente. Ele falava de coisas que os fariseus não queriam ouvir. Então, mas quando alguém fala de coisas que eu não quero ouvir, eu transformo essa pessoa na minha inimiga? Eu desejo mal para ela? Ou eu aceito que as pessoas podem pensar diferente e ficar tudo bem? Porque é esse o estímulo. Ele fez em vários momentos para mostrar que não tem como selecionar. O bem tem que ser o bem. E nessas situações, a pessoa que trai, a que é indiferente, a que faz algumas práticas que eu não... A gente transforma tudo em gente excluída daquilo que a gente vai ajudar. Mas com quem a gente aprendeu isso? Não foi com o Cristo, que é esse o problema. Porque o Cristo ensinou a amar a todos. A gente que foi inventando regras preconceituosas de acordo com o nosso limite. Porque o que é que Jesus ia fazer se uma pessoa perturbada, desequilibrada, chegasse na frente dele e o ofendesse? Ele ia virar as costas e falar assim, conversa sozinho, eu vou virar a cara e nunca mais converso com você. O que é que ele ia fazer com essa pessoa? O que a gente imagina que seria a conduta?
Os doentes são os meus bem-amados. É para eles que eu vim. É com eles que eu vou ficar. Era deles que ele cuidava. Então, tem um livro que chama Solar de Apolo, que ele fala assim, ó, Herodes, o autor da matança dos inocentes, virá a ser mais tarde o protetor da infância desvalida com o nome de Vicente de Paulo. Vocês imaginavam que São Vicente de Paulo, aquele espírito tão capaz de fazer o bem para tanta gente, foi o que mandou matar todas as crianças naquele tempo. De medo de perder o trono. Judas Iscariotes renascerá como Joana d'Arc. Os sumos sacerdotes que condenaram Jesus serão os maiores defensores e divulgadores da sua doutrina futuramente. Portanto, não há razão para o pessimismo. Todos os homens estão fadados a se tornarem gênios do bem, por muito que se transviem e retardem. E aí a gente lembra, ó, que os nossos preconceitos é que vão ser entraves para o nosso progresso. Por quê? Porque o problema não é o que o outro faz. O problema é o que eu sinto. E o nosso único modelo é Jesus. Então, eu tenho que focar no que ele faria, por quê? Porque é aproximar daquela conduta que eu preciso. Que se eu fizer isso, eu vou acertar o que eu tenho que fazer. Então, ó, o que Jesus faria se uma pessoa o ofendesse com palavras? Pensa. Ele podia calar, ele podia orar, ele podia envolver essa pessoa em muito amor. Ele só não ia ameaçar de volta. Cala a boca que eu vou te mostrar com quem você está falando. Isso é o que Jesus não faria. E isso é o que a gente faz a escolha em primeiro lugar. Então, quando ele falou, ó, os verdadeiros cristãos seguem o Cristo. Então, nessa situação, eu vou fazer o melhor que eu posso, de acordo com o que eu conheço do Cristo, porque essa é a verdadeira beneficência, sem ser exclusiva, sem eu escolher a quem ou qual conduta, onde eu estiver, eu vou fazer o melhor que eu posso, porque foi isso que o Cristo ensinou. E aí eu começo a mudar o ponto de vista. Eu mudo o jeito de encarar a vida, porque esse é o convite do Evangelho. Então, que a gente possa lembrar, né, das transformações que vieram depois da chegada do amor. Pronto, chega.